Todas, e obrigada também pelo convite. Eu não consigo fazer do Dini, mas estou todos os dias com muitos Dinis. Todos os dias ouço falar de que o pior já passou e, aliás, já estamos até mesmo numa fase de recuperação económica. Não sei com base em que indicadores, não sei com base em que país, mas a verdade é que todos os dias me cruzo com muitos Dinis do Parlamento Europeu. Eu espero não ter sido mal influenciada por eles, acho que não fui, mas a verdade é que é o território dos Udinis por excelência. Bem, um conjunto de coisas já foram aqui ditas e eu vou tentar, embora seja impossível, mas vou tentar ao máximo não repetir muito do que foi dito, porque há, de facto, aqui uma margem grande de acordo relativamente ao conjunto de questões que foram enunciadas. Há uma margem de acordo relativamente ao diagnóstico, da fraude do projeto europeu, da viragem europeia, sobretudo a partir da década de 90, a partir do Tratado de Maastricht, mas muito consolidado com o Tratado de Lisboa. O que assistimos atualmente é uma decadência do projeto europeu. O euro também já foi referido várias vezes. O euro, que foi aliás anunciado como uma das últimas promessas, acabou por se converter num dos grandes garrotes, e aí acho que o diagnóstico é também semelhante, embora depois possamos tirar consequências e conclusões diferentes. Mas eu acho que há uma questão que nós não podemos deixar de ter em consideração a este respeito. É que, enquanto aqui falamos, e à medida que vamos discutindo estas coisas, a verdade é que a zona euro ainda está longe de estar fora de perigo de implosão. Porque todas as reformas que têm sido feitas, todas as medidas que têm sido aplicadas, nenhuma delas tem resolvido um dos principais problemas para a própria sobrevivência da zona euro e da União Europeia, que tem a ver com o combate aos desequilíbrios macroeconómicos. Pelo contrário, eles têm-se reforçado e não há zona euro que sobreviva a uma continuidade do agravamento desses desequilíbrios. Mas o contexto em que vivemos atualmente é um contexto em que claramente a agenda europeia foi tomada de assalto pela agenda neoliberal, aliás, das ideologias fundadoras e aquelas que se assumem como sendo as fundadoras da União Europeia, já nada resta, ou muito pouco resta, né, da democracia cristã, da social-democracia. A verdade é que a agenda neoliberal ocupou grandemente aquilo que são as opções que têm sido tomadas. E essa agenda tem tido vários nomes, desde o Pacto de Estabilidade e Crescimento, entre outros, mas acabou por se assumir verdadeiramente no conjunto das reformas estruturais, que são a nova doutrina e que se traduzem em doses massivas de austeridade. As reformas estruturais são, na verdade, o grande objetivo, o principal objetivo da estratégia política que tem sido seguida nos últimos anos na União Europeia. As reformas estruturais, que nós sabemos muito bem como é que se traduzem em termos de ajustamento, que é ajustamento por via dos salários, em que o lado da despesa é o único que se tem em causa, não se tem nunca em causa o lado da procura, enfim, a distribuição dos serviços públicos. Podemos fazer um rol, já foram enunciadas várias coisas, mas a verdade é que o grande objetivo da agenda europeia atualmente, das instituições europeias, é o objetivo de implementar as reformas estruturais e de evitar qualquer debate em torno de políticas alternativas. Dito isto, nós assistimos isso aqui em Portugal e assistimos noutros países. A aplicação das reformas estruturais e a rigidez das reformas estruturais é muito diferente depois quando tratamos do resto. Porque em relação ao resto, em relação a tudo o resto, há muita flexibilidade. Há flexibilidade nas metas orçamentais. Nenhuma meta orçamental. Falou-se aqui o Tratado Orçamental não pode ser cumprido. É verdade, não pode. É impossível de cumprir o Tratado Orçamental. Mas o Tratado de Lisboa também não está a ser cumprido. Eu, aliás, eu acho que nenhum tratado, verdadeiramente, é cumprido. Os tratados são resultados de contradições, são um somatório de contradições, para ser mais correto, e são resultado da relação de forças em cada momento. Mas a verdade é que há enorme flexibilidade. No Tratado de Lisboa nunca houve sequer a audácia de procurar impor sanções aos países sedentários e que não cumpriam os critérios definidos no Tratado de Lisboa relativamente aos sedentos. No entanto, há muita vontade de impor sanções e uma lógica disciplinadora relativamente aos países deficitários e que não cumprem os critérios do déficit e da dívida. Mas a verdade é que eles são aplicados de forma seletiva, tendo em conta aquilo que são as relações de força em cada momento. O Tratado Orçamental, como já foi referido, não vai ser cumprido, e depois há outras questões que nós devemos ter em conta e que não foram aqui muito referidas. Quer dizer, a política monetária foi referida, que é trágica, diga-se de passagem.
têm sido adotadas algumas medidas, mesmo não convencionais, por parte do BCE, mas nós estamos a viver num momento em que toda a condicionalidade é imposta aos Estados, nenhuma condicionalidade é imposta à banca, por exemplo. Existe um mar de liquidez, nós estamos a afundar-nos num mar de liquidez. Dinheiro barato que sai todos os dias e cada vez é mais anunciado, mais dinheiro barato para a banca, sem que, contudo, algum desse dinheiro chegue sequer à economia real. Portanto, condições à banca não existem. Eu pergunto-me se esse mar de liquidez não poderá estar a criar condições ótimas para um novo crash económico, para a formação de novas bolhas. Nós estamos num sistema sistemático de tentar resolver, tapando o sol com a peneira, mas não se resolve. E, portanto, tem havido um conjunto de flexibilidades relativamente a quase tudo, sendo que o objetivo principal, como disse, é o de implementar as reformas estruturais. Aliás, o próprio, ainda, comissário Olli Rehn disse, a dada altura, é importante não são as metas orçamentais, mas sim as reformas estruturais, porque sabe perfeitamente como é que se pode consagrar este modelo da União Europeia que está a tentar criar, é de facto tendo como objetivo, peço desculpa, as reformas estruturais. O tema que nos traz aqui hoje, governar à esquerda. Eu concordo com aquilo que foi dito, eu não vou repetir. Há duas dimensões essenciais. A da reestruturação da dívida, seja para lidar com o problema do endividamento público, seja para lidar com o problema do endividamento externo. A questão do tratado orçamental, obviamente que sim. Aliás, o tratado orçamental nem sequer é um tratado europeu, é menos do que europeu, é um tratado intergovernamental, tem condições de contestação até melhores do que os próprios tratados europeus, não é por falta de possibilidades. Eu acrescentaria aqui uma terceira dimensão, que deve ser para ser socióloga e é de feito de formação, mas as grandes transformações eu aprendi enquanto socióloga são aquelas que acontecem debaixo dos nossos olhos e nós não damos por elas. E nós andamos sistematicamente a falar do tratado orçamental, da reestruturação da dívida. Eu concordo plenamente com o que foi dito, e não falamos de uma terceira coisa que está a acontecer e que em vias de conclusão, que é o Tratado Transatlântico, o Acordo de Livre Comércio. E o Acordo de Livre Comércio Transatlântico, o TTIP, terá consequências, no meu entender, para o projeto europeu, ou para o seu desmantelamento, diga-se passar, tão ou mais dramáticas do que o Tratado Orçamental. Quer em termos de baixar padrões relativamente às questões laborais, ambientais, aquilo que conhecemos, quer em termos das normas que se procuram impor relativamente ao baixar de barreiras comerciais, mas não apenas isto. Permitirmos, por exemplo, que por via de um novo acordo, uma viragem atlantista, como sabemos, na União Europeia começou há muito tempo, mas por via de um acordo de livre comércio, multinacionais possam pôr Estados em tribunal por pôr em causa regras da concorrência, por exemplo. Estamos a inverter completamente a lógica e a adulterar completamente a lógica, até dentro daquilo que é o quadro que conhecemos atualmente, que é um quadro já muito desigual, nada redistributivo. Eu acrescentaria, por isso, à nossa discussão, além do tratado orçamental e da reestruturação da dívida, eu acho que um debate de esquerda e de governar à esquerda não pode deixar de debater o acordo de livre comércio, o acordo transatlântico. Ele tem que fazer parte das nossas discussões. Acrescentando esta terceira dimensão, obviamente, é caso para perguntar se isto chega. Não chega. Continuamos com problemas gravíssimos. Os recursos. Continuamos com outros problemas gravíssimos. Como é que investimos? Onde é que se vai buscar dinheiro para investimento? Nós não conseguimos de maneira nenhuma ter um motor para a recuperação económica sem investimento público. Sabemos disso. Sem trabalhar do lado da procura. Isto continua a ser problemas com os quais temos que lidar. O que é que podemos esperar desta União Europeia relativamente a isto? Muito pouco, ou mesmo nada. Aliás, agora a nova Comissão anunciou como uma grande resposta o programa dos 300 mil milhões de euros para o investimento, que é a forma anunciada a ser da crise. Bem, isto comparado com aquilo que foi dispensado para a recapitalização da banca é uma gota no oceano, mas para além disso estamos a falar de um programa de investimento que continua a ter como parente pobre o investimento público e não se percebendo, obviamente, que sem investimento público não podemos ter recuperação económica. É difícil de entender que por este lado possa vir alguma
alteração. Para além disso, temos um bloqueio institucional europeu enorme. Nós temos cada vez mais instituições europeias que são replicativas de si mesmo, em que a burocracia é reinante, mas para além disso, em que temos camadas sobre camadas, temos países que fazem parte do mercado interno, mas não fazem parte da zona euro, temos outros que fazem parte do espaço Schengen, mas não fazem parte de não sei o quê, ou seja, temos um imbróglio institucional e um bloqueio institucional que não permite pensar muito seriamente em alternativas dentro deste quadro institucional europeu. E, portanto, para além de várias coisas que foram aqui referidas, eu acrescentaria apenas uma. Para tentar responder ao como é que podemos sair daqui, ou alternativas. Eu acho que já várias coisas foram experimentadas, já várias hipóteses foram avançadas, mas há uma que ainda não foi explorada de forma suficiente, que é, no meu entender, a hipótese da insubordinação. Nós temos que ter a capacidade de desobedecer a estas instituições europeias. É difícil pensar a reforma dos tratados europeus dentro deste quadro institucional, eu diria mesmo mais que difícil, provavelmente impossível, mas não foi ainda explorada, no meu entender, de forma suficiente esta hipótese da insubordinação. Nós percebemos que com o Tratado de Lisboa houve espaço suficiente para a criação de um diretório que manda, que é dominado pela Alemanha, à cabeça, mas que é ratificado por todos os outros governos, pelo Parlamento Europeu, pela Comissão Europeia, enfim. Todas as instituições estão um bocado reféns do poder desse diretório. Temos que explorar também qual é a possibilidade de confrontar diretamente as instituições europeias, seja por via institucional, seja por outras vias. Mas temos que ter essa capacidade de confrontar, de não obedecer, de rejeitar, como forma de resposta direta àquilo que é este bloqueio institucional e resposta direta àquilo que são as imposições que têm sido feitas. Eu entendo que nós estamos a viver um processo e um momento de reconfiguração profunda no espaço europeu, ao mesmo tempo que se cristalizam cada vez mais as relações de poder e de força dentro das instituições europeias e, portanto, cada vez há menos espaço para a democracia, menos espaço para a alternativa política, mas isso não significa que se tenha reduzido o espaço para a desobediência. Eu acho que esse está cada vez maior e é uma hipótese que devemos estudar. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós temos algum tempo para podermos conversar juntos. Eu arriscaria